Fala pessoal, meu nome é Daniel, sou docente da FATEC Itaquera e irei apresentar o meu projeto do curso ESP32 com C Sharp, ok? Bom, esse projeto basicamente é um sensor de presença, né, com algumas features a mais, né, podendo ser visualizado algumas informações, ser controlado de forma remota e tudo mais, tá bom? Bom, vamos dar uma olhada então no hardware. Então, aqui temos temos aqui uma ESP32, tá? Desse lado aqui temos um sensor peer, tem um buzzer, né, para poder emitir um alerta, né? Em paralelo com esse buzzer, eu coloquei um LED aqui, e mas assim, porque como eu estou usando um microfone de lapela, né? Eu estou usando um filtro anti-ruído, então provavelmente vocês não irão escutar o barulho do buzzer. Então, no momento que o buzzer estiver tocando, né, na apresentação, o LED irá acender. Temos aqui um sensor de gás, né, GLP e gás natural, né, o MQ-05, o DHT11, né, sensor de umidade e temperatura, ok? E esse LED aqui, na verdade, ele está fazendo o papel do módulo relé, né? Para poder ligar lâmpadas, né? Alguma outra coisa assim, ok? Bom, então o hardware é esse, né? Ah, partindo agora para a tela do Arduino. Bom, então esse é o código, né? Então, na linha 13 temos um include do Watchdog Timer para ESP32, para dar um pouco mais de robustez ao sistema. Temos o include do módulo DHT, Wi-Fi, WebSocket, tá? Na sequência. Das linhas 22 até a 24 são as entradas, né? O pino do sensor peer, né? O pino do módulo DHT11, o pino do MQ05, as saídas, né? Relé, no caso aqui vai ser o nosso LED vermelho, né? O buzzer, que vocês irão visualizar através do LED verde. Nome da rede e senha, tá? Linha 31, 32. Linha 34, né? O limiar, né? Para detecção do gás, tá? Foi testado em um valor 3.000 para demonstração. Algumas variáveis de temporização, uma enumeração para poder fazer a leitura sequencial da sensores, né? Sensor de gás, temperatura, umidade, sensor PIR, ok? Temos aqui, temos aqui também algumas variáveis para leitura da temperatura, umidade, nível de gás. Temos algumas variáveis booleanas, né, que vão reservar aí o estado do relé, né, poder ligar, desligar o relé, o modo automático, o sensor peer. Temos aqui a definição aqui na linha 59 aqui do módulo DHT11, ok? Algumas configurações aqui do módulo Watchdog Timer da ESP, tá? Bom, passou batido aqui, mas eu vou voltar aqui. Na linha 19, tem aqui um define aqui, onde ele vai habilitar toda a visualização dos dados pela serial, tá? Então, se eu quiser observar os dados, simplesmente eu descomento, recompilo o código, né? Então, na compilação, vai incluir todas as linhas referentes à visualização dos dados pela serial. Nesse caso aqui, como já é o código final, né? Então, não preciso mais dessa serial, então eu mantenho comentado, ok? Agora sim, vamos pro início do código aqui. Linha 73 até a linha 80, né? As definições de entradas e saídas. A linha 82 a 85. Aqui temos então a configuração da serial, mas olha o detalhe aqui. Tem uma habilitação que é feita por esse if and if, né? Que é um if de compilação. Então,
Se lá em cima, na linha 19, se não me falha a memória, estiver definido a serial debug, esse cara aqui ele será compilado. Nesse caso eu comentei. Então, como eu comentei, na compilação, todos os trechos que tiver esse if e endisp aqui, o que tiver aqui dentro, ele será ignorado, né? Então, se tiver comentado, será ignorado. Se eu te retirar o comentário, será incluído no código, tá bom? Bom, a inicialização do módulo DHT11, a habilitação do Watchdog Timer da ESP32, ok? Da linha 95 até a linha 103, temos então a conexão da rede, tá? Uma vez conectada na rede, vai me mostrar algumas informações. A informação importante aqui nesse caso aqui é o IP, né, para poder configurar lá no código lá do C Sharp, tá? Inicialização do servidor WebSocket, né, a definição da função de callback para poder executar, né, o servidor WebSocket, né, para poder você ter as informações, né, entradas e saídas, né, o que está chegando, o que está sendo enviado. Inicialização dos flags, né? Aqui a temporização desse código é feita através da função milis, né? Então, aqui na linha 122 é capturado o tempo atual, e aí depois temos então as temporizações. No modo debug, né, a leitura dos sensores ela é feita a cada 250 milissegundos. Bom, e tem um motivo, né? Para poder dar tempo, né, de ler os dados na serial. Nesse caso, como foi comentado a linha do serial debug, então a temporização é feita a cada 100 milissegundos, ou seja, a cada 100 mili, um sensor é feita a leitura, tá? Através desse switch aqui. Então, na sequência, né, ela é feita a leitura do sensor de gás, né, o MQ05. Isso é um AD, da própria ESP, né? Depois, sensor de temperatura. Depois, sensor de umidade, né? Que é o DHT11, né? Então, para não capturar os dois dados de uma tacada só, então é feita a leitura da temperatura uma vez, depois é feita a leitura da umidade. Ok? Depois é capturado a leitura do sensor PIR, né? Que basicamente é um I/O, né? Estado lógico, né? E aí, finalmente, volta pro sensor de gás. Lembrando que o sensor PIR, né, tem 2 potenciômetros, né? Então você consegue ajustar a sensibilidade dele e você consegue ajustar o tempo que ele vai ficar ligado. Então, basicamente, esse software, né, ele meio que respeita, né, o ajuste que você fez no próprio sensor PIR, tá? Legal. A cada 500 milissegundos é reiniciado o Watchdog Timer da ESP, né? Caso o nível de gás detectado seja maior do que o limiar definido, o buzzer ele toca, né? E manda via WebSocket, né, a mensagem vazando o gás. Então, lá no aplicativo lá, então ele vai mostrar uma mensagem. Caso contrário, né, ele desliga o buzzer, né, e aí vai ser enviada a mensagem gás ok, ou seja, não teve nenhum tipo de vazamento. Tá bom? Aqui, pessoal, na linha 184 até a linha 191, o que ocorre aqui? Se o flag modo automático for setado através do WebSocket, né? Ou seja, recebeu a mensagem dizendo, ó, ativa o modo automático. O pino do relé, né? Que no caso é o LED que está no hardware, o estado dele vai ser exatamente igual ao flag FPIR, né? Que é o sensor que ele é lido lá a cada 100 milissegundos. Caso contrário, se não tiver no modo automático, a saída do relé ele vai ser acionado de forma remota. Ou seja, ele vai ignorar o sensor PIR, né? Ou seja, no próprio aplicativo eu consigo ligar e desligar o relé de forma remota. Por exemplo, um horário da noite, né?
e por algum motivo você quer manter, por exemplo, um corredor, alguma coisa ligado, né, à luz, tá? Legal. E aí, no tratamento dos eventos do WebSocket, né, temos o seguinte. Bom, recebimento, no caso, se tiver desconectado, né, você vai ter a exibição dessa mensagem aqui, caso a serial debug, né, seja habilitado, né? Se tiver conectado, ele vai devolver a mensagem conectou, ok? Aí, chegou um texto, o que vai acontecer então? Esse texto então será tratado, tá? Então, se chegou o texto escrito automático on, ou seja, o modo automático, basicamente o flag ele é setado, né, para a lógica funcionar e manda uma mensagem de volta. Se chegou a mensagem automático off, o flag ele vai para 0 e aí é habilitado o modo manual. Se chegou a mensagem relay on, né, e tiver no modo manual, o relay será acionado de forma remota, tá? Se chegou a mensagem relay off e estiver no modo manual, a saída do relé será desligada, tá? Chegou a mensagem temperatura, ele vai devolver o valor do sensor de temperatura, tá? Então aqui você tem o dado temperatura, né? É convertido para inteiro, né? Para poder enviar essa informação. Se chegar a mensagem umidade, ele vai devolver a umidade. Se chegou a mensagem peer, ele vai devolver o estado do sensor peer. Se chegar a mensagem relé, ele vai devolver o estado da saída do pino que está ligado ao relé, tá? Então, basicamente, esse é o software, ok? Bom, vamos dar uma olhada agora na tela do Visual Studio, lá o C Sharp. Bom, então, basicamente, o front-end, né, montado foi esse aqui, né? Então tem os botões, né? Tem as mensagens, né? O ambiente onde os dados serão enviados e recebidos, né? Barra de progresso, né? E aqui foi feito um pequeno cambalacho, vamos dizer assim, para poder visualizar o sensor peer e o relé, tá? Na verdade é a mesma barra de progresso, só que eu só vou ler dois valores, né? 0 e 1, né? Então aqui vocês vão observar, basicamente é ligado e desligado, tá bom? Então esse aqui é o meu front-end, né? E aí temos então o código. Bom, então, de forma rápida, né? Então aqui temos aqui algumas variáveis, né? Private, né? Aqui nesse código aqui, a lógica dele é a seguinte, né? De tempos em tempos, ele manda uma mensagem para a ESP e aí a ESP devolve a informação, tá? Então, diferentemente do que foi apresentado na aula, né, com apenas um sensor, aqui na verdade eu estou trabalhando com 4 dados. Na verdade, 5, né? Se a gente for olhar, né? Então de tempos em tempos, o código C Sharp vai mandar um dado, e aí, por exemplo, temperatura, e aí a ESP devolve a informação, tá? Então, voltando para cá, então temos aqui, na verdade são 4 dados, eu falei 5, na verdade são 4, né? Então tem aqui temperatura, umidade, o peer e a saída do relé, tá? Ah, claro, 5, né? Então, no caso aqui, você tem a leitura do sensor de gás, né? Essa aqui, na verdade, não depende desse temporizador. No momento que ocorrer a, a situação onde você tem o valor do gás acima de um certo limite, ele vai trocar a mensagem, ok? Beleza. Então temos aqui algumas variáveis, em especial, né?
pela questão da temporização, né? Seria esse timer aqui, né? Aqui você tem um booleano aqui para poder trocar a cor da mensagem tá vazando gás. E aqui tem uma variável, basicamente é uma máquina de estado, né? Que eu uso aqui no código. Bom, aí na função de recebimento dos dados, né? Então você tem aqui o recebimento da informação via WebSocket, ok? Aí a mensagem, que é uma string, eu testo. Se chegou a mensagem vazando gás, lá na label, né, ele vai mostrar a mensagem vazando gás na fonte Arial, tamanho 18, cor vermelha. Então o que acontece aqui? Então essa mensagem aqui ela vai mudar. Tá? Aqui está azul, né? Então se ocorrer um vazamento, muda para vermelho. Tá? Caso a mensagem que chegou é gás ok, aí ele vai exibir a mensagem gás ok, né? Fonte Arial, tamanho 18, azul. Tá? Então, basicamente, eu troco a mensagem, mudo a cor da mensagem. Bom, ok. Caso não seja nenhuma dessas duas strings, basicamente é o dado que vai ser exibido na barra de progresso. Então, ele testa aqui o dado se é um número. É um número? Beleza. Então, aqui tem um segredinho aqui. Então, como no final do código eu faço o sequenciamento das mensagens para fazer a leitura dos dados da ESP, então eu pego a mesma variável SM mensagem para poder pegar a informação correta e exibir no local correto, né? Então, nesse case aqui, por exemplo, eu converto o que chegou aqui para um inteiro, testo os limites, né? Então, durante o desenvolvimento, eu peguei aqui um problema, né? Que quando aparecia um dado completamente aleatório fora da faixa especificada, dava um pau na execução. Então, eu incluí aqui um teste dos limites. Tá dentro do limite? Tá. Ele pega o dado e joga lá no Progress Bar, tá? A mesma coisa, né? Esse aqui, no caso aqui, é um dos sensores aqui. Eu acho que esse aqui deve ser o do relé. Esse aqui é a mesma lógica, só que aqui nesse caso aqui é a temperatura, né? Então foi limitado aqui de 0 a 50, ok? Aqui é a umidade de 0 a 100 e aqui o sensor PIR. E também, além de alterar o progress bar tanto da temperatura e da umidade, também é feita uma alteração do texto, né, que fica em cima do progress bar, né? Ou seja, esse texto aqui, o valor dele é alterado. Ok? Beleza. Então, e aqui no caso aqui, tem no caso, a mensagem se foi conectado, se não foi conectado, e no caso aqui foi desconectado, caso ocorra uma exceção aqui, né? E aqui, esse aqui é a mensagem recebida, ela manda pelo text box, né? Então, tudo que chegar pela ESP e tudo que é enviado vai aparecer lá no text box, tá? Então, deixa eu ver. Ok, né? Então aqui foi, né? Bom, aí temos aqui a inicialização aqui da temporização aqui, tá? Então tem um timerzinho que a gente vai ver daqui a pouquinho. Botão 1, né? No caso do botão 1, ele vai fazer a conexão no servidor WebSocket, né? No caso a ESP, né? Aqui tem o IP foi usado aqui. Conectou, né? Aí ele vai exibir a mensagem conectado, tá? E aí, uma coisa aqui que eu fiz, foi feita aqui que bastante interessante,
há uma definição de algumas mensagens iniciais, né, e alguns estados, né. Então aqui aqui ele é enviado de forma assíncrona, né, o estado do relé, ou seja, o relé desligado, modo automático ligado, e aí a alteração dos textos, né, do modo automático e do liga-lâmpada, né, que no caso seria esse texto aqui em cima dos botões liga-desliga, tá? Esse aqui é o botão 1. Botão 2, basicamente ele liga o modo automático, né? Aí automaticamente ele força, né, o estado do relé no modo manual em 0. Aí tem a troca das mensagens, tá? Esse aqui é o botão 2. Botão 3, botão, botão 3 aqui, ele desliga o modo automático, tá? Botão 4, caso o modo automático esteja desligado, né, e a label 1 estiver escrito conectado, uma das coisas que que foi implementada aqui, na verdade, teve que checar se realmente foi conectado ou não. Por quê? Porque se clica no botão e não tem nenhum tratamento anterior, se o software, né, tiver conectado no WebSocket, né, então dão algumas mensagens de erros aí. Ok? Então foi conectado modo automático desligado e o texto não conectado, realização. Ou seja, ele foi ligado o relé no modo manual. Aqui é desligado o relé no modo manual, ok? E aqui tem a temporização, tá? Essa temporização, se a gente voltar aqui no Forms aqui, foi setada a cada 500 milissegundos, ou seja, a cada meio segundo, esse cara aqui ele é executado. E aí, basicamente, o que ele faz? A cada 500 segundos, através da máquina de estado e, caso esteja conectado, ele vai mandar a mensagem temperatura, depois na sequência umidade, depois na sequência o PIR e depois na sequência o relé. Tudo bem? Então basicamente, ele manda, né, essas mensagens para poder receber os dados dos sensores. Tá bom? Bom, ok, né? Então basicamente o código aqui C# é esse, né? Vamos colocar aqui para funcionar. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Ok, né? Então, olha que interessante aqui. Então aqui ele está desconectado. Então, se vocês olharem aqui no cantinho aqui, ó, eu tenho o código aqui. Aliás, o aplicativo rodando, tá? Vou clicar em conectar, ok? Está conectado, então já está exibindo as mensagens, né? Já está atualizando aqui as informações da temperatura, umidade, né? Automaticamente aqui já está no modo automático, né? Então, se eu aproximar aqui com a mão aqui no sensor PIR aqui, ó, na parte de baixo aqui, ó, o sensor PIR está ativo e o relé também está ativo, tá? Soltei a mão. Aí na parte de baixo aqui da aplicação, aqui, vocês podem ver que o dado correspondente troca de estado, né? Ok? Modo manual. Eu vou desligar aqui o modo automático. Aí quando eu clico aqui, ele liga independente do sensor PIR, né? Mas o interessante é que mesmo no modo manual, ainda eu consigo visualizar o sensor PIR, né? Então, no fundo, o que está acontecendo aqui, eu estou bypassando esse sensor, tá? Então, aqui eu ligo, aqui eu desligo, ok?
E agora vamos testar o sensor de gás, né? Então eu vou usar aqui um isqueirinho Bic, né, comum. Vou colocar o gás aqui. Ó, a mensagem vazando gás, né? Então vocês podem observar aqui. E aqui, ó, e aqui no caso o LED verde piscando seria o buzzer, né? Como eu tô com o microfone aqui, com um filtro aqui, vocês não vão conseguir escutar. Ó, ó lá. Tirei o isqueirinho. Aí depois de um tempo ele volta ao normal. Tá dando aquela estabilizada. Ok. É isso aí, pessoal. Então, espero que vocês tenham gostado, né? Nos comentários eu vou deixar o link do GitHub com o projeto completo. Fiquem com Deus. Eu vejo vocês numa próxima, viu? Tchau, tchau.